Então, acho que pensar a minha experiência como citadino e o quanto ela influenciou as minhas escolhas de pesquisa, acho que envolve pensar uma série de coisas, tanto a relação com o lugar onde eu moro, quanto a relação com a minha circulação pela cidade, quanto a própria relação com esse espaço aqui. Eu acho que tem uma série de fatores da minha vida urbana que influenciaram as minhas escolhas de pesquisa, né? Justamente nessa praça aqui começam a acontecer algumas coisas em relação à própria pichação. Esse foi um espaço que mudou muito, se transformou, era um grande vão livre, né? E um pouco mais alto ali da avenida. Então tinha shows, tinha eventos. E num dia de show, tinha um show de rap, acho que era o Dr. MCs. O rapper lá faz a provocação para os meninos: cadê os skatistas maloqueiros e pichadores de Cidade Ademar? E a molecada fica empolvorosa, gritando e tal. É nóis, é nóis. Eu falei, opa, isso tem uma coisa que é relevante para essa molecada. Tem a ver mais com o cruzamento de um olhar meu jovem para essas coisas que estavam acontecendo à minha volta, mas já com um olhar de pesquisador. Eu nunca fui pichador, por exemplo, né? Mas tem a ver com, olha, tem jovens aqui pensando em coisas interessantes. Eu tenho memórias da escola dos meninos que pichavam já e que anotavam nas últimas páginas dos cadernos suas pichações, mas aquilo era tinha passado, né? Mas quando eu tenho contato com esses jovens aqui no bairro e vejo essa relação deles com a cidade, com o espaço urbano, como uma relação viva de troca, de construção de algo novo, então a coisa das trocas de folhinhas, dos próprios points, né, eles terem um dia específico para ter um ponto de encontro, acho que isso foi o que me despertou de olhar para isso com mais atenção e compreender que ali tinha uma prática interessante para entender a cidade de São Paulo, não só para entender o jovem, para entender a periferia, mas para entender a cidade de São Paulo. Se constrói mais prédio, menos árvore, menos parque, mais prédio, é meio que construindo um muro, assim, sabe? Em volta. Você tem que escapar, mas de alguma forma você tem que fugir disso. Então faz parte disso, que é a história do grafite, assim, sabe? Da pichação. Você faz parte da parada. A partir do momento que eu ponho isso na rua, já vira bem público, assim. Esses pichadores se caracterizam justamente pela mobilidade, né? Quer dizer, tanto que você fala um pouco sobre essa ideia da pichação como uma espécie de uma rede social offline, né? Sim. Então, eu acho que a pichação é justamente essa forma de criar uma cidade nova e que transcende fronteiras sempre periferia. Então, os meninos talvez estão se encontrando nessa praça aqui em Cidade Ademar, eles estão se encontrando em frente ao Centro Cultural São Paulo, eles estão se encontrando na Zona Norte, eles estão se encontrando na Zona Leste. Então, é muito interessante como uma prática que poderia ser vista apenas como uma transgressão, como marginalidade, ela, na verdade, constrói um modo de estar e circular pela cidade, né? Por isso que eu chamo de uma rede social offline. Porque, de repente, por meio dessa prática, o menino do Capão Redondo encontra com outro menino de Cidade Tiradentes que, se não fosse a pichação, eles nunca se encontrariam, eles nunca conformariam essa rede. E, a partir daí, esse cara circula. Então, não posso falar que esse menino da pichação, esse jovem da pichação, ele é uma figura segregada, uma vítima. Eles recusam esse papel de vítima por meio da pichação. Eu quero circular, eu quero me apropriar da cidade, eu quero me destacar, eu quero ter reconhecimento social por meio de uma prática que eu e meus amigos criamos e nós agenciamos na cidade. Eu acho que isso é muito interessante. De alguma forma, eles estão dizendo, olha, tem uma categoria de pessoas dessa cidade que vocês tentam invisibilizar, mas que ainda assim eles teimam em querer visibilidade por essa assinatura dessa performance. Ainda que eles estão circulando na calada da noite e de um modo que dialoga com esse anonimato que a cidade permite, né, com a noite, enfim, eles estão também se tornando bastante famosos dentro desse circuito da pichação, dentro dessa rede de relações que eles constroem. Então, um menino desse que se destaca na pichação, ele adquire, pelo menos dentro do circuito da pichação, mas hoje em dia, inclusive, no circuito da arte, um status de artista. Ele é reconhecido, ele é admirado pelos pares. E isso eu acho que é uma dimensão importante, né? Quando a gente olha quais espaços de reconhecimento há para os jovens hoje em dia, promovidos seja pelo Estado, seja por quem for, a gente percebe que há muito poucos espaços. Então eles estão criando um espaço de reconhecimento. A gente mete o foda-se, tá ligado? A gente chega ali,
tem uma par de burguês e Zé Polvinho, de hipócrita. Chega lá e mete o rolo, faz na cara larga mesmo. E se vir falar merda, debate, até bate no cara, vai. Vixe, meu. Tá ligado? A gente debate, meu. Debate mesmo. E é pra afrontar mesmo, tá ligado? Não tá nem aí mesmo. O pichador quer escancarar mesmo. É anarquia pura, é ódio, tá ligado? Então, na verdade, essa ideia de pensar a cidade fundada na morte, uma cidade fundada no vandalismo da cidade, me veio justamente desse contraponto entre a pichação, que é enquadrada como crime ambiental, e o modo como a cidade se estruturou e o modo como a cidade transformou, ou melhor, né, usando até o termo senso comum que é usado contra a pichação, vandalizou o seu ambiente. Então, me chamou muito a atenção, por exemplo, no caso do estado de Minas, as duas tragédias com barragens, né, essa marca da Vale, que ninguém foi preso até hoje por crime ambiental, mesmo tendo matado um monte de gente, um monte de vida, tirado um monte de vida humana e não humana, digamos assim. Enquanto isso, nesse mesmo estado de Minas Gerais, um pichador, o Goma, foi preso várias vezes por crime ambiental, por ter rabiscado uma parede. Então, é um pouco pensar quem pode vandalizar a cidade. Meus amigos pichador, salve bem, salve Gago, salve Goma, mais fortes. Eu tô na marquise, um deslize, não chego aos 30, de 30 o rolo e a tala lotada, cheia de tinta. A gente mora numa cidade que tem a Serra do Curral, que é uma mentira, que é só a frente da serra, atrás ela já tá toda comida. E fica aí a discussão mesmo, quem que é criminoso nesse rolê. Os policiais militares saíram cedo para cumprir um dos 2 mandados de prisão na operação conjunta com o Ministério Público e a Polícia Civil. João Marcelo Capelão, conhecido como Goma, mora ao lado da loja onde vende tintas, além de bonés e camisetas que, de acordo com a PM, fazem referência a quadrilhas de pichadores. A gente pode pensar essa periferia de São Paulo, que foi formada a partir de uma primeira violência, que é a expulsão das pessoas para espaços não urbanizados, espaços sem estrutura. Esse é um primeiro vandalismo contra a vida dessas pessoas. Depois, o segundo vandalismo, que é a violência contra essas pessoas. Então, o crescimento da violência nas periferias de São Paulo nos anos 80 e 90, que mata essas pessoas. Mas a gente pode ir mais além, pensar a violência contra o ambiente. Esse espaço, essa praça que a gente está aqui, passa um rio embaixo dela, né? Então é um lugar que tem enchente, em que hoje a praça foi feita em cima de um piscinal, mas um rio foi morto aqui porque não foi pensada a vida, não foi pensado como essa vida poderia se estruturar de uma maneira mais harmônica na cidade de São Paulo, né? E aí a gente cria alguns bodes expiatórios, né, que é o indivíduo que joga lixo, é o indivíduo que picha a cidade, como se essas pessoas fossem responsáveis por esse urbanismo predatório que foi desenvolvido aqui. E aí a morte se estrutura em outras formas. Se a gente olhar para esse espaço, a gente está cercado de morte, né, das pessoas que foram assassinadas nos anos 80 e 90 nessa região toda, inclusive nessa praça. Se a gente olha para a avenida, o modo como esse urbanismo privilegiou os carros gera também morte, né? A gente tem uma estimativa de cerca de 40 mil pessoas mortas no trânsito no Brasil. Se a gente olha para esse terreno aqui na frente, isso aqui era uma antiga garagem de ônibus, certo? Que foi desativada há um tempo, há uns 10, 15 anos. E, recentemente, em pleno Natal, um menino pulou aí para pegar um pipo e os cachorros para cuidar disso daí estraçalharam a menina. Ou seja, tem morte por todo canto aqui. Essa cidade foi fundada na morte. Então, a defesa da propriedade privada e contra uma ocupação produtiva do espaço urbano acarretou não só na desigualdade, na injustiça, mas acarretou em morte de diferentes maneiras. Luiz Fernando Teixeira de Santana, 10 anos, estava brincando nesta praça com 2 amigos. A pipa dele caiu neste terreno que pertence a uma antiga empresa de ônibus. Segundo testemunhas, ele subiu no muro e pulou para tentar pegar a pipa de volta. E foi surpreendido por 6 cães. Cristina Rocha mora bem perto da praça. Quando viu o tumulto, começou a gravar com o celular. Quem estava do lado de fora do muro se desesperou. As pessoas atiravam pedras e pedaços de paus para afastar 4 pitbulls, um rottweiler e um vira-latas. Não adiantou. O menino foi morto em poucos minutos. O termo
que, por exemplo, o baile funk usa para sua festa na rua, de ocupação do espaço da rua? Fluxo, né? Então isso gera um contraponto interessante. Por quê? Porque o fluxo que é valorizado pelo poder público em grande medida é o fluxo de carros, é o fluxo de coisas, né? De coisas não vivas. E esses meninos estão chamando a festa de fluxo porque eles estão aludindo ao fluxo de pessoas, né? A melhor festa, a festa mais bem sucedida, que junta mais pessoas. Então a gente tem uma disputa, por um lado, me parece, o Estado e o mercado querendo regular os fluxos a partir dos seus próprios interesses e muitas vezes de um modo segregador, e por outro lado esses jovens também querendo, e as pessoas elas mesmas, os mais diferentes segmentos sociais também impondo seus fluxos que de certa forma subverte essa relação segregadora, né, que sujeita um sujeito revolucionário da periferia e criou um novo fluxo para resistir. Às vezes é resistência, mas às vezes é sobrevivência. Se a gente pensa a periferia, por exemplo, tem toda uma discussão dentro das ciências sociais, discutir formalidade e informalidade, né? Então, essa grande divisão, cidade formal, cidade informal, como se ela existisse, né? Porque você vai para o centro, grande parte daqueles prédios, ou mesmo, que é uma notícia, acho que o shopping em Higienópolis, né? O estacionamento foi construído de uma maneira informal, digamos assim, para ser eufêmico, né? Ou seja, você tem informalidade em toda a cidade. A gente, para chegar aqui, como é que a gente fez? A gente veio de ônibus, né? Na verdade de trólebus, desde a zona sul de São Paulo, e que eu acho que é interessante pensar esse transporte público como, com todas as dificuldades, mas como esse espaço de articulação dessa galera. Eu fico pensando sempre no picho, né? Ou seja, o ônibus, com todos os problemas de uma cidade como São Paulo, era ele que permitia esses jovens, ou permite ainda, circular por essa cidade. Enquanto a gente tem, por outro lado, uma certa classe média alta, que está fora desse transporte público, que está fora da cidade, circulando apenas de ar-condicionado em ar-condicionado, né? Do carro, da academia, do shopping, e que não está, de fato, presente nesse espaço público, né? A proposta do projeto que eu estou desenvolvendo agora é justamente pensar alguns espaços de encontros de jovens na cidade em que tenham diversas forças agindo naquele espaço. Então, por exemplo, aqui, o que eu quero entender é como o Estado está presente aqui, como, de certa forma, o que eu estou chamando de mercado, mas a gente pode pensar como consumo ou troca, está presente aqui, e que a criatividade das pessoas, das coletividades e dos jovens tem produzido nesse espaço. Então aqui a gente tem, ao longo já de alguns anos, jovens de diferentes práticas, com diferentes práticas, diferentes estilos juvenis, digamos assim, que se reúnem aqui sexta e sábado, e tem, sei lá, apresentação de teatro, e tem um grupo de funk, tem o menino do skate, da bicicleta, tem coletivo LGBT, por exemplo. Um dia eu estava aqui, de repente, ao mesmo tempo, tem os meninos com os narguilés, né? Enfim, fumando narguilé, e de repente tem uma mesa, um show, uma mesa com frutas ali, com melancia. O que era aquilo? Era o povo da Bola de Neve Church também querendo fazer o trabalho dele aqui, também como parte da proposta deles de se articular. Cara, você está partindo da perspectiva de que esse espaço onde a gente está é um centro. Isso, é um hotspot, que é um lugar que está acontecendo uma série de coisas. É um hub. É um espaço central em que acontece uma série de coisas. Aqui tem uma diversidade que talvez a gente não tenha em muitos espaços centrais. Certamente a gente não tem em muitos espaços, sei lá, na Vila Madalena, por exemplo. O que se chamou de rolezinho, especificamente, foram encontros massivos combinados pelas redes sociais em determinados espaços da cidade. Primeiro nos shopping centers, que gerou um problema enorme, enfim. E aí esses muitos paradoxos, né? Esses meninos foram de 12, 13, 14, 15 anos, foram para um shopping que era visto como um lugar mais seguro. A mãe deixava aí, porque vai para o shopping é seguro. E depois
são perseguidos porque o shopping, se ele tivesse individualmente comprando, não teria problema, mas quando eles vão em grupo, aí a ideia do pânico moral, né, ou seja, arrastão, né, quando você fala jovens que vieram para fazer arrastão, e isso gera esse pânico. Agora esses jovens estão invadindo os shoppings, aí os shoppings de elite no qual esses meninos nem chegariam, fecharam, né, aqui na Cidade Jardim, esses shoppings mais, você paga, sei lá, R$150 no estacionamento, como se esses meninos fossem, eles estavam indo no shopping do bairro deles, no Itaquera, no Campo Limpo, no Interlagos, enfim, e era uma curtição, e era uma lógica de visibilidade, né, ou seja, o sujeito que cria, ele quer ver e ser visto, era muito comum nas páginas dos rolezinhos, sei lá, com 3.000, 4.000 confirmados, e aí, depois do rolezinho, quem me viu lá hoje e tal, né, ou seja, eu estava lá, né, eu estive lá. Agora, professor, parece que existe assim, uma perplexidade, um susto em relação a esse movimento. Sim. Os próprios comerciantes, os lojistas, o que eles fazem quando começa é baixar as portas, né? Eles temem que haja invasão e arrastão. Entretanto, não foi configurado arrastão. Entretanto, a polícia parece não estar sabendo lidar com isso, usando bala de borracha, usando ali recursos de repressão, mesmo como se fosse ato de violência. O senhor vê configurado ato de violência? Olha, a violência principal que eu observei em foco é a violência que começou com a repressão policial. Todas essas cenas que a gente vê de correria, de tumulto, todas elas, nas 2 vezes que eu fui observar esses eventos, aconteceram após a repressão policial, a perseguição a esses meninos. E me parece que não só essa perseguição, essa repressão policial, mas é justamente esse rótulo que foi dado pela grande mídia, ou por determinados segmentos de arrastão. O que isso quer dizer isso? Acho que a gente tem que refletir. Quando a gente pensa que um encontro de jovens pobres, negros e pardos, em sua maioria, da periferia, num shopping, é rotulado de antemão de arrastão, um encontro que no primeiro encontro do shopping Itaquera dizia reunir 6.000 pessoas, o que está dizendo? Está dizendo que esses jovens são todos bandidos e estavam lá para a rua. Ou seja, está se estigmatizando esses jovens. E me parece que é esse o problema, é o problema desse intenso preconceito que a gente tem de classe, de raça, a intensa dificuldade que há no nosso país de lidar com os jovens, né, com a juventude. E aí a gente pode pensar a juventude não só pobre, mas a juventude da classe média. A grande diferença qual é a grande distinção? Ao jovem pobre, o grande limite de autoridade de educação é dado pela polícia. Os pichadores vêm para essa região chamada Ponte da Vergueiro, né? Logo depois da repressão na Ladeira da Memória, né? Que era esse monumento histórico mais antigo de São Paulo, enfim. O que eu acho que eu já tinha até conversado lá na Praça da Moça em Diadema, que é um pouco pensar como, de alguma forma, ainda que indiretamente, o Estado está linkado a esse lugar, se tornar um espaço de encontro. Porque a gente tinha no Centro Cultural São Paulo as terças blues, né? Ou seja, um dia da semana em que ocorriam shows de blues e que atraíam uma juventude, mas aí os pichadores percebem esse espaço como um ponto de encontro interessante e passam a se encontrar aqui, né? E aqui ficam até 2005, 2006, quando começa novamente a repressão policial enorme, como ocorria na Ladeira da Memória. A partir daí, eles vão para o lado justamente da Secretaria de Cultura, quando ela ficava no Lago do Paissandu, onde aconteciam uns pocket shows de hip hop às quintas-feiras. Então tem uma lógica do modo como o Estado concebe o que é cultura, aí vem o pichador e também fala, não, o que a gente tem para oferecer também é cultura, também é arte e também é patrimônio, né? Aí acho que entra na discussão, uma discussão de memória e patrimônio na relação dessa pichação com a cidade. Porque uma dinâmica que é muito importante nesses points, que acontecia aqui, acontecia na frente do Centro Cultural e continua acontecendo no centro, próximo ao Lago do Paissandu, era chamada troca de folhinhas. As folhinhas eram assinaturas que eles faziam em folhas de papel e trocavam entre si, e que aquela assinada por pichadores com maior história, com maior tempo na pichação, eram mais valorizados. Eles consomem acervos enormes dessa folhinha. Já morreram também. Dos que já morreram, inclusive. Então tem um culto à memória dos que já se foram, né? Mas, ao mesmo tempo, eles estão contando uma história sobre a cidade, né? Estão contando uma história muito particular que não está nem na história oficial sobre a cidade,
que não está na discussão do patrimônio da cidade, então o patrimônio deles não dialoga com o patrimônio oficial, chamado patrimônio de pedra e cal, né? Inclusive, às vezes, esse patrimônio de pedra e cal, os edifícios históricos são alvos da pichação, porque são lugares que vão dar destaque também, então tem um conflito do que se entende por história e por patrimônio, o Estado ou determinados segmentos privilegiados da sociedade, e o que esses jovens entendem como seu próprio patrimônio, sua própria história. Vocês lembram que eu comentei que tem a Bienal atrás de nós aí uma vez? Vamos dar uma foscada na Europa? Cozinhar dentro de uma igreja, eu nunca fiz. Nós não estamos acostumados, assim, de ter locais que pra gente fazer nossa pichação e sem essa questão do conflito, entendeu? Não fala pra fazer não, mano. Isso aqui é o prédio Os caras não tombado. chamou a gente pra pichar o bagulho?